na nossa apostila da página 50, fazemos as questões envolvendo reações químicas inorgânicas. Por gentileza, localize na sua apostila. Para que a gente possa fazer essas questões sem dificuldade, eu fiz questão de trazer para a gente uma revisada do conteúdo que já foi trabalhado em aulas anteriores, para que você possa se colocar numa condição de não esquecer. Primeira coisa que eu quero que você lembre: o que é uma reação de análise? Reação de análise, também conhecido como decomposição, é quando você parte de uma substância originando duas ou mais. Reação de análise é quando você tem uma substância e origina duas ou mais. Análise ou decomposição. Essas reações de análise ou decomposição são subdivididas em três casos especiais: pirólise, quando você faz a decomposição fazendo uso do calor; fotólise é a decomposição que você faz uso da luz; e eletrólise é a decomposição que você faz uso da eletricidade. Então, primeira reação inorgânica, análise. O que é que ela significa? Uma substância origina duas ou mais. Segundo grupo que nós estudamos foi o grupo da síntese, também conhecido como formação. O que é a síntese? Se na análise eu parto de um reagente para originar dois ou mais produtos, na síntese eu faço o caminho contrário. Eu parto de dois reagentes para originar um único produto. Esse produto pode ser uma substância simples, pode ser uma substância composta. Aqui, ó, 2 originando 1. Terceira reação em química inorgânica que nós estudamos foi a reação de simples troca. Essa reação de simples troca, ela também pode ser chamada, caros amigos, de deslocamento. Como é que se dá a reação de simples troca? A reação de simples troca é o seguinte: você tem uma substância simples. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada de um único elemento. O2, H2, N2. Quando você tiver uma substância simples reagindo com uma composta e você gerar um deslocamento, ou seja, você vai formar uma nova substância simples. Veja, substância simples com substância composta. Originou a substância composta e automaticamente uma nova substância simples. Essa reação chama-se simples troca. Tem um outro nome? Tem. Análise tem o nome decomposição. Síntese tem o nome formação. Simples troca tem o nome deslocamento. E a mais fácil de todas é a dupla troca. Quando eu tenho duas substâncias compostas originando outras duas substâncias compostas. Essas reações foram as reações que nós estudamos nas aulas anteriores. O que é que nós vamos fazer agora? Nós iremos localizar na nossa apostila, na página 50 e na página 51, uma bateria de exercícios que aborda exatamente esse assunto. Eu quero que você, sempre que possível, faça um mapa mental, anota num cantinho para você não esquecer. Análise ou decomposição: um reagente, dois produtos. Síntese ou formação: dois produtos, um reagente. Simples troca: uma substância simples com a substância composta, desloca um elemento dessa substância e forma uma nova substância simples. Dupla troca: duas substâncias compostas originando duas novas substâncias compostas. Bem, lá na página número 50, o Agora é com você, diz assim: classificando corretamente as reações equacionadas a seguir, de acordo com os itens apresentados, aparecerá na vertical de cima para baixo a seguinte sequência. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou fazer o seguinte: eu vou anotar essas reações aqui embaixo, só para que a gente possa comentar em cima das próprias estruturas, tá bom? Olha o que nós temos aqui. Olhe primeiramente para a parte da esquerda. A parte esquerda dessa representação chama-se reagente. O pós-seta chama-se produto. O que é o cobre sozinho? Substância simples, né? Uma substância simples. O que é o HNO3? É uma substância composta. Substância simples reagindo com substância composta, gerando uma nova substância composta e deslocando dela uma substância simples nova. O que é isso? Simples com composta. Substância simples com composta é uma reação de simples troca. Isso, simples troca. Coloco 2 aqui. Beleza? Bom, vamos para a segunda. Eu tenho 2KClO3 originando 2KCl mais 3O2. Coloque em prática aquilo que você acabou de aprender. O que eu tenho como reagente? Uma única substância. O que eu tenho de produto? Duas substâncias. Quando eu parto de um reagente
e obtenho duas substâncias, ou seja, um reagente obtém dois produtos, eu estou diante de quê? De uma reação de análise. Análise. Essa aqui seria a reação de análise. Ótimo. Então, eu vou colocar o que aqui? O número 1. A próxima reação apresentada para nós, temos quem? H3PO4, reagindo com NaOH, originando Na3PO4 mais água. Observe os reagentes. Duas substâncias compostas, não é? Observe os produtos. Duas substâncias compostas. Quando eu parto de duas substâncias compostas e origino duas novas substâncias compostas, eu estou diante de qual tipo de reação inorgânica? Dupla troca. E por fim, eu tenho N2O3 reagindo com água, originando 2HNO2. Eu queria também que você aproveitasse essas questões para treinar a nomenclatura dessas estruturas, né? Olha aqui, trióxido de nitrogênio, água, ácido nitroso, água, nitrato de potássio, hidróxido de sódio, ácido fosfórico. Então você tem que fazer isso, tá? Você tem que treinar a nomenclatura dos ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, o que a gente tem na última situação, Vanks? Bom, na última situação que nós temos a apresentar para você aqui, nós temos dois reagentes formando um produto. Como é o nome de uma reação inorgânica que tem dois reagentes formando um único produto? Síntese. Então, eu vou procurar nas minhas alternativas aquela que tenha 2, 1, 4 e 3. Seria a letra C. Nós vimos esse assunto na semana passada. Se nós não estivermos sempre exercitando, lendo, a gente esquece. Eu tenho absoluta certeza que algum aluno diz assim, eu já não lembrava mais. Por quê? Porque assiste uma aula e não revê. Você precisa habituar-se a ser estudante. Aluno é uma condição passiva, fica olhando para a aula e nada mais. O estudante, ele faz a sua própria parte, ou seja, ele assiste a aula e ele fixa conteúdo. Você tem que andar com as suas próprias pernas, você é muito inteligente, você é capaz. Vamos lá na página número 51. Na página 51, a gente começa com a sequência de exercícios chamada Testando os Seus Conhecimentos e que vai abordar exatamente o que a gente fez até agora. O quê? Ele traz para nós aqui o seguinte: sobre as reações, Universidade Federal do Ceará, sobre as reações genéricas 1, 2, 3 e 4, em que A, B, C e D são elementos químicos, são dadas as seguintes proposições. Vamos lá na número 1. O que é que nós temos aqui? A B é uma substância composta, reagindo com CD, que é outra substância composta. A D é uma substância composta. CB é uma substância composta. Vamos raciocinar? Quando eu tenho dois compostos ou substâncias compostas, originando duas novas substâncias compostas. Como é o nome desta reação, amigos? Dupla troca. Vamos escrevendo aqui do lado. Depois a gente vê as alternativas. Vamos para a segunda. Substância composta com substância simples, originando uma nova composta e uma nova substância simples deslocada. Quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, deslocando um desses elementos, é uma reação de simples troca. Vanks, eu estou craque nisso. Que bom. Simples troca. Vamos ver a 3. Qual é a situação da 3? Você tem dois reagentes originando um produto. Quando eu tenho dois reagentes originando um produto, eu estou diante de uma reação inorgânica chamada síntese. E a 4, Vanks? Eu tenho uma substância composta originando duas simples, ou seja, um reagente originando dois produtos. É uma reação de quê? De decomposição. Vamos agora nas alternativas. Item 1. 1 é reação de dupla troca, enquanto 4 é decomposição. Certo. Item 2. 2 é reação de simples troca ou deslocamento, enquanto 3 é reação de síntese. Certo. Em 2, o B é uma substância simples, sim. Enquanto AC é uma substância composta. O B sozinho é simples? É.
A com o C, dois elementos diferentes, é substância composta? Sim. 3. Agora é o 4, porque aqui tem apareceu 3 duas vezes, vocês perceberam isso? Todas as substâncias envolvidas na reação 1 são compostas. AB é composto? É. CD é composta? Sim. AD, CB? Sim. E o último item. Em 4, o reagente, quem é o reagente? CD, é a substância composta, certo? E os produtos são substâncias simples, C mais D, certo? Tudo é certo. Se todas as alternativas são corretas, eu marcarei a letra A. Todas. Tudo bem, amigos? Vamos para a próxima. Essa questão de número 2, também da página 51, ela de novo traz para nós 3 reações e pede para a gente fazer a classificação. Ela quer que a gente faça isso. Bom, então vamos lá. O que é que a gente tem na número 1? Substância composta, reagindo com substância composta, originando composta, originando composta. O que é a número 1? Dupla troca. 2, vamos lá. Substância composta, originando composta, outra composta. Também dupla troca. Na última, o que a gente tem aqui? Uma substância simples, originando duas, uma reação de decomposição. Uma substância composta, perdão, originando duas. Um reagente originando dois produtos é decomposição. Bem, esta sequência que a gente tem aqui, nós temos como alternativas o que é que ele traz para nós aqui? Decomposição, dupla troca, dupla troca. A classificação da reação equacionada e o nome dos compostos destacados. Ah, ele quer o nome também, pessoal. Dos destacados. CuCO4, sulfato de cobre. Na 2, o que é que a gente tem aqui? CuOH2. O que é que seria o CuOH2? Hidróxido cúprico. Perdão, a 2, CuOH2, hidróxido cúprico. Por que, Vanx, que é cúprico? Porque você tem o cúprico e o cuproso. O cobre, ele forma duas bases, né? Porque ele tem NOx variável. Então, você tem o cúprico íco para o maior NOx e oso para o menor. E o que a gente tem lá no terceiro? CuO é óxido de cobre. Bem, a classificação da reação equacionada e o nome dos compostos originados em negrito são número 1, dupla troca e sulfato de cobre 1. Eu não preciso dessa numeração porque aqui eu não tenho essa numeração para essa estrutura, tá? Então não há necessidade. Esse número 1 aqui está matando aqui o exercício. Letra B, síntese na 3 e o nome é óxido cúprico. Não. Letra C, no A2 nós temos uma dupla troca, sim, e o hidróxido cúprico. Essa aqui seria a nossa resposta. Questão número 2, letra C. Na sequência dessa página 51, a questão número 3 diz assim, lá do Paraná. As alterações da matéria podem ser divididas em transformações físicas e transformações químicas. As transformações físicas são aquelas em que a matéria não altera suas propriedades moleculares, como na evaporação da água. As transformações químicas são aquelas que promovem a alteração de substância, como a queima da madeira. Então aqui ele está dizendo para nós, sabe o quê? O conceito de fenômeno físico e fenômeno químico. Eu vou aproveitar que isso aqui não faz parte do exercício. Isso aqui não vai fazer parte. O que é um fenômeno químico? É aquele que ocorre e a estrutura da matéria não sofreu modificações. Por exemplo, a água transformar-se de líquido para gelo. Continua sendo água. É um fenômeno físico. Uma folha de papel
eu queimo essa combustão, você consegue recuperar essa folha de papel? Não, é um fenômeno químico. Essas transformações são chamadas de reações químicas que, de maneira geral, são classificadas em 4 tipos: análise, decomposição, síntese, dupla troca e simples troca. Aí ele pede para você relacionar as colunas. Tudo isso que ele escreveu aqui era desnecessário. A questão podia começar aqui. Ó. Relacione as colunas A e B e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos procurar saber quem são as reações. O que a gente vai fazer aqui? Lá em cima tem, esse bem aqui é dupla troca. Vamos procurar dentre elas quem é a dupla troca. Dupla troca é aquela que acontece o quê? Duas substâncias compostas originando duas compostas. Onde é que está isso? Lá na letra D, veja. Composta, composta, originando composta, composta. Opa! Dupla troca, já achei. Próxima seria o quê? Síntese. O que é a síntese, amigos? A síntese é quando você tem dois reagentes originando um produto. Onde é que você tem dois reagentes originando um produto? Lá na letra A. Ó. Dois reagentes, um produto. Simples troca, como ela é? A simples troca, uma substância simples reagindo com a composta. Substância simples reagindo com a composta. Aí você desloca dentro da substância composta um dos elementos e você gera uma nova substância simples. Onde é que tem uma simples com a composta? Na letra C, ó. Simples com composta, deslocando quem aqui, ó? Zinco saiu daqui, ficou com o cloro, o hidrogênio ficou sozinho. Então aqui seria o quê? C. Por eliminação, a última é decomposição. Como é que é a decomposição, Vanks? Decomposição, você pega um reagente e forma dois produtos. Está aqui, ó. Um reagente formando dois produtos. Procure na questão de número 3 da página 51 uma sequência que tenha D, A, C, B. Seria a letra B de bola. Eu vou passar aqui a página para nós, lá na página de número 52, questão da Unirio. De novo, ele dá várias equações aqui para nós, para a gente poder classificar. Eu vou colocar a numeração aqui do lado, são 5, ó. Vou escrevendo, depois a gente procura identificar qual é a alternativa. Na primeira item, nós temos uma substância simples com uma composta. Deslocou e formou uma composta. Isso aqui é simples troca. Simples troca. Tem um outro nome, né, Van? Simples troca? Tem. Você pode chamar também de deslocamento. Vamos para a segunda? O que é que a gente tem lá na segunda, amigos? Na segunda, a gente tem um reagente com vários produtos. Quando eu tenho um reagente e vários produtos, eu estou diante de uma reação de decomposição. Vamos para a terceira. O que é que nós temos na terceira? Um reagente, dois reagentes originando um produto. Dois reagentes originando um produto. O que é que a gente vai chamar isso? De síntese. Vamos na 4. O que é que a gente tem lá na 4? O que é que a gente tem na 4? Substância simples com uma composta, deslocou bromo e uma composta. De novo, simples troca. Qual é o outro nome da simples troca? Deslocamento. E na última, na 5, substância composta reagindo com substância composta, originando substância composta mais composta. Qual é a regrinha que eu lhe ensinei? Duas substâncias compostas originando duas novas compostas, o nome dessa reação é dupla troca. Procure uma alternativa que tenha deslocamento ou simples troca, decomposição, síntese, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Seria qual? Na questão de número 4, Vanks, nós iríamos marcar a letra A. E nesta sequência, finda a bateria de exercícios com a questão de número 5, o autor diz assim, o Flá. Eu gosto mais da U Vasco. Dadas as reações químicas a seguir, assinale a alternativa em que todas essas reações estão classificadas corretamente. O que é que a gente tem que fazer, amigos? O que a gente tem que fazer é verificar qual é a estrutura que a gente está trabalhando, tá? Olha para cá. O que é o hidróxido de amônio, ácido nítrico, nitrato de amônio e água. Essa número 1 aqui, presta atenção,
Essa número 1, ela tem duas substâncias compostas originando duas compostas. Ela seria o quê? Dupla troca. Porém, tem uma coisa que nos chama muito atenção nela. O que é o hidróxido de amônio, o H? Base. O que é o HNO3? Ácido nítrico, ácido. O que é o nitrato de amônio? Sal. O que é o H2O? Água. Qual é a reação que nós temos? Um ácido reagindo com a base, originando sal e água. Neutralização. Essa reação aqui, ó, de dupla troca, por consequência, a gente tem ácido e base reagindo, neutralização. 2. O que a gente tem na 2 da questão 5? Nós temos um reagente, que é a água oxigenada, originando dois produtos. Como é o nome que se dá? A reação que você tem, um reagente originando dois produtos. Decomposição. Na número 3, a reação tem nitrato de prata, substância composta. Cloreto de sódio, substância composta. Cloreto de prata, substância composta. NaNO3, nitrato de sódio, substância composta. Duas compostas originando duas compostas. Como é o nome disso? Novamente, dupla troca. E a última das reações, você tem, o que você tem aqui? Uma composta com a simples deslocou o cobre. Quando eu tenho uma simples, reagindo, uma substância simples, reagindo com uma substância composta, e formo uma nova substância composta com uma substância simples sendo deslocada, o nome disso aqui é simples troca, também conhecido como deslocamento. Eu vou analisar as alternativas e vou procurar a alternativa correta. A alternativa correta, olha só que detalhe interessante, o autor optou não para marcar como dupla troca primeiro, ele chamou de neutralização, lá na letra D. 1, neutralização, 2, decomposição, 3, dupla troca, 4, simples troca. Resposta à questão número 5, letra E. Bem, amigos, com isso nós conseguimos efetuar a resolução de exercício de sua apostila da página de número 50 até a página número 52. Essas abordagens que nós fizemos sobre as reações químicas inorgânicas, elas são de extrema importância. O que eu peço a você? Refaça os exercícios, tente fazer as atividades propostas das páginas 52 e 53 e na nossa próxima aula a gente vai resolver isso aqui. E essa tela que você colocou aqui, Vanks, o que é que seria isso? Bom, essa tela é o trabalho em grupo que eu pedi para que você fizesse e também que autorizei você fazer de maneira isolada. Se você quiser fazer em grupo, você faz. Se você quiser fazer sozinho, você faz. Eu pedi que você analisasse a nossa rotina, o nosso dia a dia, tudo aquilo que nos cerca e fizesse um trabalho expositivo no Facebook, mas antes de fazer a sua divulgação, me enviar para eu ver como é que ficou, para fazermos algumas interferências. Eu quero que você relembre o que nós combinamos. Fazer um trabalho que conste introdução, desenvolvimento e conclusão. Abordando o quê? Abordando o assunto de reações que nos envolvem. Você vai procurar visualizar ao redor de vocês reações químicas que acontecem normalmente. Aqui, ó, aqui tem a respiração celular, aqui tem a combustão, que é queima, e aqui tem a fotossíntese. Só nessa ilustração nós temos 3. Então, o que é que eu quero que você faça? Leia de novo as páginas 48 e 49, revise os assuntos que nós trabalhamos, faça um texto e coloque uma foto que vai acompanhar esse texto. Uma única foto ou um vídeo. Faça da maneira que você achar melhor, mas eu quero que você faça um trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão. Cite a bibliografia onde é que você pesquisou. Faça esse trabalho. Nós demos o prazo para você até o final do mês. Então o tempo já está passando, já tem uma semana que eu pedi isso aqui. Eu espero que você já tenha começado a mexer. Caso você não tenha iniciado ainda esta prática, procure fazê-la. Você pode fazer sozinho, em dupla, em trio ou em quarteto. Mas eu quero que todos participem. Eu não quero saber de ninguém escorando em ninguém. Todo mundo tem que participar. Produza um bom texto, procure informações, procure visualizar uma imagem que chame a atenção e todos esses trabalhos. Ao invés de você imprimir e escrever, nós iremos postar no Facebook. Iremos colocar no Facebook para que a gente possa divulgar
a sua capacidade de produzir. Então, por favor, dedique-se, faça isso, que isso aqui vai fazer parte da nossa terceira nota.